Graça e paz, amados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Eu me chamo Deise Kelly e estamos aqui para mais um momento que iremos aprender com os gigantes que são citados na Bíblia, gigantes que alcançaram alto, viram além, e a gente vai se encostar no ombro desses gigantes para aprender com eles e também que a gente possa voar alto através da oração. Nos vídeos anteriores a gente aprendeu um pouco sobre Abraão, a orar, a perseverar em oração, se tiver angustiado, orar ao Senhor nesses momentos difíceis. E a gente aprendeu no vídeo 2 da série, falando sobre Agar, a escrava que foi muito usada e depois ela foi mandada embora. Ela foi desprezada por Abraão e ela simplesmente esqueceu, no momento que ela estava atravessando o pior deserto da sua vida, ela esqueceu de orar ao Senhor, o Deus que é a ver. E ela já teve experiência, ela já tinha tido experiência anteriores e ela simplesmente não orou. Mas o menino dela, o filho dela, orou e o anjo apareceu, indicando a fonte da água para que eles não pudessem morrer de sede. Hoje a gente vai continuar, hoje a gente vai aprender com Moisés, como ser um líder. Porque Moisés foi um grande líder. Ele ajudou o povo hebreu a sair do Egito. Ele foi usado por Deus para que libertasse o povo daquele sofrimento que eles já haviam vivido como escravos. Ser líder não é uma tarefa muito fácil. Todos nós já sabemos disso. Mas é praticamente impossível liderarmos sem a presença de Deus, sem a direção de Deus. Eu sei que quem está me vendo vai pensar assim, Deise, eu não trabalho. Então a mensagem de hoje não é para mim. Você está enganada. Sim, porque a mensagem de hoje não é a liderança em uma empresa, em um trabalho. Não, é claro que a gente pode usar assim. Mas a liderança principal que a gente aprende com Moisés é a liderança da nossa casa. Porque se a gente está numa empresa e tem algum camarada ou uma pessoa muito ruim que não aceita a correção, não quer aprender, faz coisa errada, o que a gente faz com essa pessoa? A gente manda embora e contrata uma nova pessoa. Agora, numa família, se a pessoa faz coisa errada, se um filho vai para as drogas, vai para a prostituição, filho ou filha, um pai que vive em bebedice, bebendo, também em drogas, o que a gente faz? A gente dispensa a pessoa e contrata outra? Não. Família a gente não desiste, mas a gente ora ao Senhor. Vamos aprender com Moisés? Moisés, a gente vai ler em Êxodo, Êxodo 19, capítulo 19, versículo 16. Diz assim: No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um soar de trombeta, muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Enquanto o som de trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por meio de um trovão. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá, e Moisés subiu. Muito lindo isso. O Senhor aparece no monte e chama Moisés, e Moisés vai. O Senhor, ele se aparece todos os dias a nós, não em um monte. Sabe aonde? Na nossa casa, no nosso quarto. Ele está lá presente. Só que a gente, como o povo, Moisés tentou levar o povo, mas o povo ficou com medo e não quis ir. Então Moisés foi só. Mas a gente também fica com medo de Deus, tem tantas coisas para fazer, tantas atividades, mas a gente não consegue liderar a nossa casa, cuidar dos nossos filhos, maridos, sobrinhos, tios, pais, se a gente não entrar na presença do Senhor. Interessante que Moisés ele vai ficar 40 dias conversando com o Senhor e Deus vai dando para ele ensinamentos específicos. Fala assim, Moisés, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Com o povo, ensinando, deu uma tábua com
com os 10 mandamentos, que são as leis que deveriam ser seguidas naquela época. E Deus foi dando tudo muito minuciosamente, muito específico. Mas a gente faz de tudo e não entra na presença do Senhor. A gente estuda, a gente aprende, a gente vê vídeo no YouTube como fazer certas coisas. Mas, gente, se não tiver um ensinamento claro do Senhor, para certos problemas mesmo específicos, a gente não consegue resolver. Já reparou que a gente não consegue com um raciocínio lógico, porque as pessoas são diferentes. Não adianta um especialista falar que eu tenho que agir assim com meu filho e eu vou lá, faço e não dá certo. Mas se eu conversar com Deus, que foi quem fez ele, é que a situação vai ser diferente. Pedir estratégias ao Senhor. Você sabia que Deus, ele tem prazer em dar presentes pra gente? Sim, e muitas pessoas entendem isso de um jeito meio conturbado. Acho que a gente tem que entrar na presença do Senhor apenas para pedir bens financeiros. Carros, casa, emprego, tudo isso é válido. A gente tem que pedir ao Senhor. Mas prazer está nas bênçãos espirituais. Em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, Deus dá uma relação de dons, de presentes que Ele tem para a gente. E é interessante que a gente esquece. Ou quando pede apenas uns dons específicos e outros que são tão importantes para liderar a nossa casa, a gente deixa esquecido. Quer ver um? A gente orar pedindo palavra de sabedoria, discernimento, liderança. Então, se a gente pedir palavra de sabedoria, como está lá escrito em 1 Coríntios 12, como um dos dons espirituais, a gente, quando falar com alguém da nossa família, aquela palavra, ela vai ser uma palavra diferente, que vai direto no coração. Então, você quer aprender a administrar a sua casa, liderar? Entra na presença do Senhor em oração. Vai conversando com Ele, vai aprendendo com o Senhor, e o Senhor vai trazendo memória a você, palavras que você deve falar, o momento que você deve falar. Porque, gente, não adianta a gente ficar falando no ouvido das pessoas, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que ser assim, você tem que ser... Gente, enche, a pessoa perde a paciência. Mas se a gente vem com uma palavra de sabedoria do Senhor, você não vai ficar falando muito, não. Vai ter um momento específico que você vai vir direcionado pelo Senhor e vai falar uma palavra guiada pelo Espírito Santo, e aquela palavra vai ser como uma flecha e vai penetrar o coração daquela pessoa. Então, a nosso ensinamento de hoje com Moisés é esse. Quer liderar a sua casa, a sua família, com a direção do Espírito Santo? Entre em oração. Não adianta a gente tentar fazer outras coisas e ficar faltando esse momento com o Senhor. Então, vamos aprender, subir no ombro desse gigante e imitar, entrando na presença dele e pedindo: Senhor Jesus, nos dê dos teus dons espirituais, nos enche de palavra de sabedoria, nos dê liderança, capacidade de ver onde está o mal e tirar. E o que for bom, o que for frutífero, que a gente possa falar e nossa boca possa estar cheia de bênçãos do Senhor. Tanto para os nossos filhos, nossos pais, nosso esposo, primos, para as nossas famílias. Que o Senhor esteja com vocês. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Fiquem na paz e um grande abraço.